Olá! Estamos aqui para mais um episódio do nosso Asa Podcast. A gente ainda está pensando se vai ficar o AsaCast ou o Asa Podcast. Seja lá como for, fique ligado, entre lá na nossa página da UASA, porque sim, a advocacia tem voz por aqui. Eu sou a Ângela Alves, estou como presidente da nossa UASA e hoje eu estou com uma presença ilustríssima. Estou muito feliz que ela conseguiu uma agenda para estar conosco. Ela vai se apresentar. Seja muito bem-vinda, doutora Flávia. Boa tarde, Ângela. É um prazer estar aqui com vocês. A UASA tem voz, sim. Os advogados aqui têm voz. É isso. Eu estou, né, como subprefeita na subprefeitura de Embu-Mirim, mas sou advogada de formação aqui de Santo Amaro, da nossa grande Zona Sul, né, com muita voz aqui na UASA, inscrita na UASA, participante dessa grande casa. Isso, para mim, hoje estar aqui com vocês é uma honra. Eu estou muito feliz de ter você aqui, Flávia, porque você é uma mulher que nos inspira. Você é uma mulher que a gente olha, fica até arrepiada de falar. A gente olha e fala assim, poxa vida, olha a trajetória da Flávia, como é que ela chegou até aqui. Porque as pessoas olham sempre, né? Ah, é a atual subprefeita, mas não olha tudo que você construiu dentro da sua trajetória. Seja no território, ajudando pessoas, seja ali atrás do balcão advogando, né? Então você vai ter que me contar tudo agora. Me conte desde quanto tempo você trabalha, como é que é esse sonho. De onde surgiu esse sonho de ser advogada? Esse sonho é antigo. Esse é um sonho de criança, né? Mas que foi um sonho que me moveu até aqui hoje. Uau! Aos 9 anos de idade, eu falei que eu seria advogada. Né? E minha mãe tentou me convencer, falou: não, você tem que ser professora, porque era o sonho dela, ser professora. Então, antes de fazer direito, é lógico, eu comecei a trabalhar cedo, aos 15 anos de idade, comecei a trabalhar num cartório. Comecei como auxiliar no balcão do cartório. Aos 19 anos eu era escrevente. Uau. E ali, antes de começar o direito, eu fui fazer ainda o antigo magistério, que hoje não se tem mais o magistério. Pois é. Né? Eu fui fazer magistério, depois fiz mais 2 anos de pedagogia e realmente consegui ser a professora que ela queria. Mas entreguei lá o certificado, o diploma nas mãos dela. E falei: mãe, tá aqui, o seu sonho foi realizado. Mas agora eu vou começar direito. Ai, que delícia. Né? Que sempre foi meu sonho, ser advogada. E aí ela confessou para mim: Flávia, eu acho que direito é muito difícil. Eu acho que direito você vai ter muitas dificuldades. Uau. Por você ser uma moça negra. Uau. Né? Que seus pais não têm muitas condições de te ajudar com a faculdade e que nós não temos estudo para te orientar, para te dar força. Falei para ela: eu só preciso ter vocês do meu lado, porque eu já trabalho e eu consigo pagar a faculdade. E eu preciso só da força e sempre vocês me apoiando. E isso eu tive, sempre, Uau. né? Os meus pais. E eu fui encarar a faculdade, que era o meu sonho, trabalhando de dia, estudando à noite. Uau. E fiz direito. E consegui. Passei na OAB de primeira, porque como eu era determinada, eu falei assim: eu não posso me dar o luxo, sabe, de ouvir as pessoas falar assim: eu falei que era difícil. É isso. Eu falei que você não ia conseguir. Então eu não podia. Para mim, para nós, né, Ângela? É isso. Tudo é muito mais difícil. E você traz assim tantos recortes importantíssimos, né? Um recorte racial, e a gente sabe que quando o assunto é poder, espaços de poder, a questão racial ainda nesse país ainda é salutar, né? Apesar de nós sermos aí 56% da população, você me traz um recorte familiar precioso, que é: não, eu fui a primeira, eu fui lá e eu fiz. E você traz também pra gente, apesar de tudo isso, você se mostra muito firme naquilo. Não, já estava trabalhando, eu só precisava de um apoio familiar mesmo para fazer. Isso é incrível. É muito parecido com a minha história nesse aspecto. Eu queria ser advogada de qualquer jeito. Eu não sabia exatamente por que eu queria. Quando meu pai teve demência, eu descobri. Porque eu fui revisitar minhas memórias com meu pai e eu me lembro dele ter me apresentado um advogado que tratou ele tão bem, que eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí, mas era muito difícil. Como é que eu vou ser advogado? Como é que eu vou advogar? Onde eu vou começar a advogar? Não sei se isso passou pela sua cabeça. E
que você traria, assim, pensando aqui para começar a esquentar nossa conversa, o que você traria de conselho para essa mulher que está ali dentro da comunidade, que ainda não conseguiu nem sequer olhar, né, para a advocacia? Daqui a pouco a gente vai falar da advocacia, mas que ainda não conseguiu, que sonha em ser advogada, tem um sonho, mas não sabe nem por onde começar. Olha, a sua história é tão linda, tão motivadora quanto a minha, né? Eu falo, família é muito É importante, muito, né? é muito. Eu falo o seguinte, que basta ter o sonho, né? E lutar por esse sonho, ter ação, atitude. Porque um sonho sem atitude, ele não vai sair do papel, É isso. não é? E determinação nós temos, coragem nós temos, a gente precisa se dedicar para isso. Né? Então, eu falo para essas mulheres que, às vezes, elas vivem situações mais difíceis. Elas conseguem sair de situações mais difíceis do que elas imaginam. Às vezes, essa mulher está vivendo dificuldades financeiras, às vezes está vivendo dificuldades familiares, e elas conseguem se reinventar, elas conseguem lutar, elas conseguem sorrir, mesmo com uma dor, mesmo com esse problema todo que ela encontra no dia a dia. E ela consegue trabalhar, cuidar da família, cuidar da casa, Sim. cuidar dos pais, dos filhos, às vezes, já tem filho. E por que ela não consegue lutar pelo sonho dela? Uau. Por que ela abre mão do sonho dela? Por que ela abre mão do que realmente é em prol dela só pelos outros? Pelo próximo e por ela não. Né? Então, acho que a gente tem que se amar em primeiro lugar, lutar por nós mesmas. E eu acredito que essas mulheres vão conseguir. É só se dedicar um pouquinho mais Uau. a si mesma, para depois se dedicar ao próximo. Que eu acho que isso é fundamental, né? É entender que quando eu me dedico, né? Quando eu me coloco em primeiro lugar, seja porque eu tenho um sonho ou uma situação, eu vou conseguir então fazer todo o resto. Todo o resto. Às vezes a gente já consegue fazer todo o resto, não é, Ângela? É isso. E a gente deixa de lado algo nosso. É isso. Algo nosso. E eu aprendi isso muito com a minha família, muito com meus pais. A gente tem que fazer primeiro para nós. É isso. Primeiro, porque a gente vai ter que se amar primeiro, se dedicar primeiro, né? Quando eu vejo muito, eu brinco assim com a minha filha, que os jovens hoje fazem muita selfie. É. Tudo é selfie. Então, eu acho que nós adultos também temos que ter essa visão da selfie, porque a selfie já diz tudo. Quando você pega o celular e você faz a selfie, você está vendo para dentro de você. Uau. Se olhando por dentro, você está se vendo. Então, todos os dias, faça essa atividade de se olhar, Uau, de olhar para legal. dentro de você. Que legal. E me fala o seguinte, quando você começou a advogar, qual foi o caminho que você seguiu? Você abriu o escritório, você foi trabalhar, continuou no cartório? O que aconteceu aí na sua profissão? Me conte. Você sabe que o advogado sai louco querendo advogar. É isso. É o sonho. Porque eu sonhava todos os dias, eu quero advogar. Aí no outro dia eu sonhava, eu quero fazer um júri. Mas eu falava assim, mas como que eu vou fazer um júri se eu não tenho coragem de ir para a área criminal? Então, meu sonho era sair e advogar. Eu quero por fórum, eu quero estar na mesa do juiz, eu quero brigar pelo meu cliente. Então, eu falei assim, eu não tenho mais condições de ficar no cartório. Eu já tinha 20 anos dentro do cartório. Nossa. Então, eu entrei aos 15 anos. Então, eu falei assim, aqui já deu. E aí eu juntei a libertação que era para advogar com a minha vida familiar, que eu falei, eu também quero ser mãe. Então, eu vou ser mãe, eu vou ser advogada. Falei assim, agora eu vou ir para o mundo. Me deu coragem. A advocacia, sair para o mundo foi tudo que eu queria. Então, eu fui advogar. No início, eu não montei o escritório. Eu advoguei bastante com clientes que é indicação. Então, mas chegou uma hora que eu tinha a necessidade de ter um escritório, uma sala, porque eu já não. Eu vou até o cliente, toda hora até o cliente, mas uma hora eu preciso atender a um cliente novo. Aluguei salas, tentei parceria com outros advogados, mas às vezes você não se encaixa com alguém que tem o mesmo perfil. Então, eu brincava que eu era de carreira solo. Eu advogava muito sozinha, porque uma pessoa me indicava para outra pessoa me indicava. Então, eu tinha meus clientes, minha carteira de clientes. E então, eu fui advogar. Mas eu advoguei na área da família. Então, eu brincava que eu era advogada dos divórcios, fazia muito divórcio, muita indicação e fazia muita advocacia extrajudicial, pela minha experiência de cartório. Sim. Então, eu tinha alguns clientes grandes para fazer a parte de cobrança, notificações, essa advocacia extrajudicial. Que bacana, que bacana.
E eu sei que você, né, como subprefeita, esse caminho deve ter sido muito longo. E eu queria te trazer uma pergunta, que é: quando é que a política, ou quando é que, eu não sei se é política que é o nome correto, ou se é ajudar as pessoas é um nome mais adequado, quando é que você decidiu que você queria atuar não só para você, mas você queria ajudar as pessoas? Políticas públicas. A gente fala que está muito ligada às ações sociais. Porque quando você fala de ajudar as pessoas, você vai logo e pensa nas minorias. Sim. Você pensa naquele grupo que está sempre esquecidos. As pessoas em comunidades, os idosos, né? As crianças. E que são as pessoas que te procuram pedindo ajuda, que são as pessoas que vão atrás de um advogado, que vão atrás de uma ONG, de um instituto, de um político, para pedir um apoio social. E isso começou indiretamente quando eu estava ainda no cartório. Né? Eu conheci um grupo político a qual fazia ação social, que eu tenho muito orgulho de trabalhar com eles, que é a família Leite. Quem me apresentou, que eu não tinha nenhuma ligação com as políticas públicas, nenhuma ligação com as ações sociais, né? Como jovem, não tenho vergonha de dizer, porque o jovem ele não tem obrigação de conhecer, porque nesse momento eu só queria trabalhar, estudar, e não conhecia essa forma de ajudar a comunidade. Eu nem tinha tempo de ficar na comunidade, porque você sai de manhã para trabalhar, isso. volta muito tarde. Perfeito. E descobri esse grupo porque eles ajudavam a comunidade de todas as formas possíveis. Desde ajudar com uma cesta básica, a entrega de um leite, ajudar com uma documentação que a sociedade precisa. Então, você acaba entendendo que qualquer ato que você faça de solidariedade, de ação social para alguém ou para algum grupo, você está ajudando de alguma forma. Então, não existe você não fazer algo pensando, eu tenho que fazer coisas grandes. Não é sempre assim. Se você pode fazer coisa grande, faça. Mas se você ajudar de alguma forma, você já está ajudando. E assim eu comecei a aprender com eles a trabalhar nas comunidades, ajudando como você pode, às vezes com um trabalho de orientação. E depois, formada, eu dava as orientações jurídicas. Eu atendia essas pessoas que têm dificuldade de procurar um advogado, um profissional, para tirar essas dúvidas. E, às vezes, tem dificuldade de ir para a defensoria pública. Pela distância, tem pessoas que não têm dinheiro para um transporte público. E aí eu também atendia com meus serviços, orientando, ajudando, dando um caminho norte para essas pessoas. Uau. E isso me colocou no cargo de assessora jurídica dentro da subprefeitura, a qual eu estou desde 2017 e hoje sou subprefeita. Meu Deus do céu. Então, essa história, né, que a gente vai ficar esperando as coisas acontecerem é balela, né? A gente acaba construindo. Foi assim que aconteceu com a sua carreira? Acaba construindo. E eu vou te falar, quando você entra realmente, doa de verdade, você trabalha com quem realmente trabalha com as pessoas, fazendo bem, você só vai perceber o quanto você já andou, o quanto você já caminhou, o quanto você já fez, quando você chega num cargo de destaque, quando você chega numa posição. Quando eu falo, não é só como subprefeita, mas nós temos pessoas como líderes comunitários que cuidam de comunidades enormes, que são pessoas tão importantes quanto eu no cargo de subprefeita. É verdade. O que eu vejo, né, dentro também desse trabalho social que eu tenho, e no dia a dia, é que você não precisa de grandes pessoas fazendo grandes coisas. O que você precisa é de uma comunidade unida fazendo. Então, quando um faz, aí o outro ajuda, e aí você até tem porta-vozes, e eu acredito que você é uma porta-voz das mulheres, não só na Zona Sul, mas das mulheres brasileiras como um todo, porque a gente olha para você, a gente percebe isso, e eu já conheço um pouquinho a sua história antes, então a gente acaba sabendo, mas que é cada um fazendo um pouquinho. Cada um que fizer um pouco com aquilo que tem, ele consegue ter uma diferença. Você acha que dentro da nossa sociedade, e aí a gente falando de pessoas políticas como um todo, né? Ou de políticas públicas, dentro da nossa sociedade, é possível gerar uma transformação real a partir desse caminho, de um ajudando o outro, um fazendo um pouquinho, o outro também fazendo? Qual é a sua visão em relação às políticas públicas hoje, né? Olhando a sociedade hoje?
Eu vou te contar uma história que você falando de transformar vidas, transformar realidades com políticas públicas. Nós tivemos um período de algumas reformas e obras no nosso território, nos campos de futebol, os campos de society. E você sabe que nem tudo agrada a todos. Não. E às vezes você faz obras na saúde, na educação, e você também tem que fazer obras de cultura, esporte e lazer. Sim. E as pessoas não se sentiram agradadas com algumas obras nesses equipamentos esportivos. Só que mesmo nesse período que foi feita essa obra, a gente só investe no que você conhece. Lógico. Esse investimento foram em campos onde tem escolinhas de futebol, totalmente gratuitas. Uau. E essas escolinhas tiram da rua, das famosas biqueiras, dos lugares onde eles acabam recrutando meninos para o crime, diversos meninos. E nesse período estava acontecendo aqui em São Paulo, que era o primeiro ano da Taça das Favelas. E foi um sucesso e foi feita uma reportagem com algumas famílias. E encontraram uma moça que o irmão dela estava competindo na Taça das Favelas, era candidato a finalista, e ele foi recrutado pelo campo, esse campo que foi criticado, que era um campo de obra nossa, realizada ali na subprefeitura de Embu-Mirim, e que esse menino ele andava de Itapecerica até lá no Parque Santo Antônio, andando. Nossa. Ele ganhou uma chuteira, porque ele não tinha dinheiro para a chuteira, ele não tinha dinheiro para o transporte, e esse menino ele tinha perdido a mãe, não tinha um pai e era criado pelas irmãs. Nossa. E elas conseguiram tirar ele do crime pelo amor ao futebol. Uau. E ele conseguiu uma vaga lá. Lá dentro, nesse campo de futebol, quando eles chegaram para a final, todos eles estavam com uma carga muito grande de responsabilidade. Uma psicóloga, ela mesma, voluntária, foi trabalhar esses meninos lá. Um treinador voluntário. Uma nutricionista voluntária. E assim, eles ganharam a taça. Uau. E já somos 3 anos que somos ganhadores da Taça das Favelas, ali naquele território do Embu-Mirim. Então, ali salvou vários meninos, transformaram vidas. Teve moleques que depois foram vendidos para times grandes, famosos. Bacana. Então, eu estou falando assim de obras pequenas, estou falando só do futebol. Mas nós temos, como você sabe, no Instituto, crianças que vão ali no Instituto, às vezes, para sair de uma violência doméstica em casa, para sair de abusos, para sair de para ter uma alimentação, às vezes. Então, nós temos instituto com idosos também, nós temos NCI, que os idosos hoje são órfãos, Sim. né? E eles vão para esse... Então, todas essas políticas públicas e esses investimentos, eles transformam vidas. Sim, sim. E qual foi, assim, se não o maior desafio, ou qual foi um desafio que aconteceu dentro dessa sua trajetória enquanto uma advogada que atua com políticas públicas? Qual foi o maior desafio, assim, que você fala, uau, esse aqui eu parecia que eu não ia conseguir, deu certo, conseguiu vencer. Conte aqui para nós. À frente da subprefeitura ou como advogada? Não, como advogada primeiro, depois a gente fala um pouquinho da subprefeitura, que eu Vamos lá. também quero saber o que você está apontando aqui na Zona Sul. Como advogada, eu sempre atuei em área de família, né? Uhum. Então, assim, acho que o meu maior desafio, que eu achei que eu não ia conseguir, foi uma guarda, que parecia muito simples, deixar uma guarda com uma avó. Mas quando a juíza, antes de sentenciar, na última audiência, ela deixou bem claro, assim, que a avó já tinha tido a oportunidade de ser mãe, né? Você já foi mãe, você agora é avó. E você está querendo tirar a oportunidade dela ser mãe, mesmo eu tendo apresentado durante todo o processo que aquela mãe ela era um perigo para a criança. A criança voltava machucada, com os tímpanos estourados. Nossa. A criança dormia num saco de dormir no chão. A criança tinha um padastro violento do crime. Então, assim, eram 2 anos brigando por aquela guarda. O processo, eu já estava me envolvendo psicologicamente, sentimentalmente, porque nós somos seres humanos. Então, para mim, assim, e eu estava passando por um momento meio complicado na minha família, porque foi um período que meu irmão estava se separando e meu sobrinho também tinha ido embora, estava longe.
Então, para mim foi, eu acho que o momento mais difícil. Eu achei que eu não ia conseguir. Mas aquela vitória não foi da Dona Maria, vou usar um nome. Aquela vitória não foi da avó, não foi da Dona Maria, aquela vitória foi minha. Uau, que lindo, que lindo. É muito gostoso ver assim como a nossa profissão ajuda pessoas, né? Como a nossa profissão pode beneficiar pessoas. A gente gravou já podcasts com criminalistas, com tributaristas, com direitos empresariais. Agora você vem, você traz essa sua visão para direito de família. Ele complementa aquilo, né, que a advocacia vem, assim, essa preocupação em estar, né, nesse lugar de ajudar as pessoas. Me fala um conselho que você daria para um jovem advogado que está começando agora, assim, pegou a OAB hoje e e quer construir uma carreira, não pode ser até inclusive uma carreira política, ajudando pessoas dentro da política. Qual seria o conselho que você daria para essa jovem advogada, esse jovem advogado? O que você acabou de falar, Ângela, dessa questão de que hoje você trouxe aqui vários ramos da advocacia e que todos eles, se você não pôr o seu coração, se você não colocar a sua vontade, sua paixão pela profissão, você se coloca na situação. Se coloca no papel do seu cliente e coloca a alma, se dedique, porque a advocacia ela é encantadora. Você tem que amar o que você faz. E não é clichê aquela frase que fala que não é uma profissão para covardes. Realmente não é. Os advogados têm que ser pessoas corajosas, pessoas determinadas, e nós temos muito orgulho disso. Ai, que gostoso. Eu amo ouvir isso. E vindo de uma mulher, a gente sabe que existem alguns desafios que uma mulher negra, que vem de periferia, e que ela enfrenta no seu dia a dia. E enfrenta no seu dia a dia jurídico. Você já vai me contar as questões da subseção, que eu quero saber o que está acontecendo por lá, né? Uhum. Tudo que está acontecendo na subprefeitura. Mas eu quero que você me conte agora quais foram, assim, as vitórias que você teve ao longo da sua trajetória jurídica e que te falou, poxa vida, yes, isso aqui eu consegui, isso aqui é mérito meu, isso aqui realmente eu consegui com mais pessoas, tendo mentores, não tendo mentores. Conte aqui para nós. Olha, eu já falei, né? A área de família ela é maravilhosa. Primeiro, eu sou briguenta, eu gosto disso. Então, quando eu tento fazer um acordo, eu mostro que a advocacia ela também é de conciliação. Às vezes, um bom acordo é melhor do que uma briga judicial. Então, quando eu ofereço um acordo e a parte contrária, não aceita, aí eu entro para brigar mesmo. Aí eu me dedico o dobro, porque eu falo assim, eu vou mostrar para você que realmente o acordo seria a melhor saída. Né? Então, eu acho que quando eu venço uma causa que eu já tinha oferecido um acordo, para mim, essa é a melhor. E eu tive uma briga assim com uma empresa de ônibus uma vez para uma área que já tinha sido um uso capião, que já tinha sido decidido há muito tempo, e o juiz falhou na hora de sentenciar que a metragem que estava correta dentro do processo, na hora da sentença, infelizmente, ele esqueceu de colocar a metragem correta. Mas deixaram passar muito tempo. E nessa briga, acabou que a parte sabia que estava errado, o processo todo estava certo, só foi mesmo na hora da sentença. E eu tentei fazer um acordo e ele não aceitou. E eu falei, olha, mas eu vou conseguir reverter isso. Você falou, não, lógico que não vai, meu advogado já falou que não vai conseguir. Eu falei, eu tenho experiência, fui cartorária também, eu sei como vai ser. E nessa briga, há algum tempo, eu consegui, com a minha experiência de cartório, de sentar, cheguei no tabelião, que já é falecido hoje, do 11º, que era o doutor Vicente, sentei com ele e falei, doutor, aqui o senhor pode fazer uma ata retificadora, o senhor tem fé pública para isso, o processo está todo aqui, é só transcrever que está certo o processo, ele simplesmente, na hora de fazer a sentença, não, mas não posso, porque o juiz, eu falei assim, mas eu participei de uma aula de pós-graduação do senhor, essa aula, tal dia, tal hora, e o senhor falou isso. Você estava lá? Eu estava. Tá aqui. Então, consegui, Ângela. E aquela eu falo que foi a maior vitória. Porque você imagina que o tabelião fez a ata e eu consegui reverter. Uau! E assim, era uma coisa que já tinha passado há 8 anos a sentença. Oh.
Que delícia! Você saiu de lá com aquela sensação de dever cumprido. De dever cumprido. E não só por ter conseguido a ata, mas por ter vencido a briga. Nossa! E esse lugar, né? Essa junção de competências, ou essa sua experiência em várias áreas, ajudou muito, né? No seu momento ali profissional, para você poder se desenvolver. Ajuda. Eu acho que todo o aprendizado, né? Assim, tudo que a gente traz do cartório, no meu caso, do cartório, da vida, você vai juntando com essa da área de família também, trazendo para dentro do hoje no meu caso para a subprefeitura, isso me ajuda. Só é uma somatória de conhecimentos, Ai, que né? gostoso. Agora vamos falar da subprefeitura. Me conte aqui. Quanto tempo você está como subprefeita e qual foi seu maior desafio até agora? Eu estou 7 meses. Uau! Como subprefeita. Meu maior desafio foi logo quando eu assumi. Assim, eu assumi e já começou um período de chuvas. Chuvas intensas, ventos, e foi um período muito conturbado, porque era um período, eu não sei se você vai se lembrar, um período que estava a imprensa terrível, porque a Enel sumiu. Era bairros e bairros no apagão, pessoas desesperadas na rua. Eu encontrei um pai num bairro lá de Boimirim que estava desesperado, que ele tinha um filho deficiente, Uau. adolescente, grande, que estava na cama, fazia 3 dias, ele sem água, sem luz. Ele morava numa viela, num bairro muito crítico, né, bem vulnerável, e esse homem estava desesperado. E esse homem estava chutando o carro da Enel, tacando pedra nos carros da subprefeitura, e nervoso, e a polícia queria até pegar ele, prendê-lo. Eu falei, não, não prende, deixa, porque se coloca no lugar de um pai, que o filho está sem... Ele falou que o filho não tinha nem mais fralda para trocar. E árvores caindo, e bairros ficando isolados, e praticamente a gente ia para casa para tomar um banho, trocar de roupa e voltar. Porque, então, esse foi meu maior desafio, conciliar os problemas que eu não poderia resolver, porque não eram os meus. Mas como eu, à frente da subprefeitura, sou o canal daquela população. Todos os problemas, eles acreditam que eu que tenho que resolver, que eu estou ali. Uau. Então, eu vou ter que dar o jeito de trazer a Enel para dentro do bairro, eu vou ter que dar um jeito de resolver o problema com a Sabesp. Então, os buracos que abriam, carro que pegou fogo porque o poste caiu, e o povo não quer Uau. saber. Então, E você estava começando e tudo isso acontecendo? Começando e tudo isso Uau. acontecendo. Uau. Então, chegou um ponto de eu não consegui. E quando eu ia para casa, eu não conseguia dormir. Porque você ficou com aquilo. Eu fiquei 3 dias praticamente sem dormir. Eu não conseguia dormir, porque eu falava assim, como que eu vou dormir? O que está acontecendo lá? O que vai cair? O que não vai cair? Eram 4, 5 grupos. Eu traumatizei toda a minha equipe, porque eu criei uma sirene para colocar no grupo. Cada mensagem que eu mandava sirene. Até hoje eu uso essa sirene. Então, quando eu mando essa sirene, eles ficam loucos comigo. Todo mundo fica atento. Mas, graças a Deus, nós conseguimos. Conseguimos trazer os grupos, os outros órgãos, o apoio para dentro do território, e também as pessoas só saíam de lá depois que cada caso estava resolvido. Que lindo, que lindo, que linda história. Você acha que a sua força feminina ajudou a resolver esses problemas? O que você acredita que foi predominante ali? Você como mulher, você como uma figura pública, você como mãe, o que foi que você, olhando agora, você fala assim, não, eu busquei força nesse lugar para fazer isso acontecer? Eu acho que é a força feminina. Acredito que ser determinada, a teimosia, a persistência. Aquela determinação que beira a teimosia. Chegou uma hora que eu estava até botando medo nas pessoas. Eles tinham medo de eu fazer escândalo, sabe? Eu acho que era isso. A Enel estava com medo de mim, o povo estava com medo de mim. Era a superintendente me ligando. Tinha gente ligando para os meus contatos, meus padrinhos políticos, pedindo para eu ter paciência. Pede para ela ter calma e não sei o quê. E eles falando para mim, não, você está certa. É isso aí. Conta com a gente, nós estamos do seu lado. Isso é bom, né? Você ter esse apoio é fundamental. Fundamental. Né? Falou assim, é isso aí, você tá certa. Você exige e eles têm que estar lá mesmo. Eu sei que chegou um ponto que tinha carro da Enel do Rio de Janeiro lá no meu território.
Todo mundo apareceu para ajudar. Todo É o mundo. mínimo, né? É. E é o mínimo. E quando você fala assim, a gente vê a paixão nos seus olhos de fazer. Você se sente realizada pessoalmente, profissionalmente, fazendo um trabalho como esse? Muito, muito. Na verdade, tudo que eu me predisponho a fazer, eu gosto que seja bem feito, de ter sucesso na ação. Então, eu faço com muita boa vontade. Eu dou o meu melhor, Ângela. Eu sempre dou o meu melhor para Uau. poder fazer a coisa com muita, sabe, com boa vontade mesmo, e dedicação. Quando você fala assim, né, que você dá o seu melhor, seria uma, uma forma ou uma dica que você daria para as pessoas? Você acha que fazer o melhor é o caminho para qualquer coisa? O que você julga, né, que é primordial para um profissional, seja ele da área jurídica ou não? Eu acredito que sim. Que você tem que ter sempre a consciência de que o seu dever está cumprido. Que você, a coisa dando certo ou errado, você deu o seu melhor. Uau. Que você faz o seu melhor todos os dias. Que você acorda na disposição de que o seu dia seja maravilhoso, que o do próximo seja maravilhoso. Que se você for servir um copo d'água para alguém, que você vai levar com a maior boa vontade. E que se o seu papel é servir água, você vai servir a água sempre com a melhor boa intenção e dar o seu melhor naquela função. E não importa qual. Agora me traz aqui para nós, porque a gente fica olhando você, a gente fica mais admirada ainda, né? A gente fica falando, poxa vida, você tem tempo para cuidar das suas coisas, da sua vida pessoal? Como é que é o tempo? Como é que você faz a gestão de tempo? Sendo uma pessoa que está ajudando as pessoas diretamente, como é que você consegue fazer essa gestão de tempo aí? Isso aí é uma dica valiosa para carreira, hein, pessoal? Dica valiosa de carreira, presta atenção. Nossa, eu preciso contar com um batalhão de pessoas de boa vontade para me ajudar. Assim, um marido maravilhoso, que é meu amigo, meu parceiro, que me ajuda muito em tudo. Minha filha, que não dá muito trabalho, mesmo sendo uma adolescente de 16 anos. Uau. Não me dá muito trabalho. Um cachorrinho maravilhoso que é bonzinho, Ah. também não me dá muito trabalho. A minha equipe no trabalho, que me ajuda em tudo, que são parceiros, são super competentes. Cada um sabe a sua função, sabe o seu papel. São profissionais, são técnicos. Então, eu determino a função e não tenho que ficar coordenando, não tenho que ficar cobrando, né? E com isso eu consigo, né? Às vezes almoçar no horário, fazer a unha, consigo às vezes fazer uns cílios, uma sobrancelha e cuidar, porque foi aquilo que eu falei. Se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar do próximo, né? Eu brinco, às vezes, Ângela, a gente vai pra rua, né? E eu vou pra viela. Eu já vi muitos vídeos seus lá. Eu vou no esgoto, eu vou tudo. Eu já perdi a rasteirinha na viela. Mas eu falo, não, mas eu vou de batom, vou maquiada, ponho bota, mas vou de cílios, vou de brinco, porque é o meu jeito, eu quero estar bem, para transmitir o bem para as pessoas também. Isso é legal, né? Quando você fala assim, eu vou maquiada, eu vou. Você acredita que isso inspira outras mulheres a se tornarem como você? Você já teve consciência disso? Que você inspira muitas outras mulheres? Estou tendo e estou adorando, sabe por quê? Porque é essa a minha intenção. Eu quero ter várias mulheres junto comigo. Não eu estar acima de ninguém, não. Quero elas junto comigo. E elas me falam isso todo o tempo, né? Eu tô na rua e elas... Nossa, eu tô te seguindo, eu tô te acompanhando. Ah, a senhora não lembra de mim? Ah, eu não vou te chamar de senhora, eu vou te chamar de você, porque você é uma inspiração. Uau. E é isso, é aquilo. Olha, a gente quer te mostrar um artesanato que a gente faz aqui, porque eu sei que você empodera outras mulheres. Uau. A gente te segue, a gente te acompanha, a gente te vê. Então, você nos inspira. E isso eu estou ouvindo todos os dias e me dá mais motivação para eu me sentir cada dia melhor. Que delícia, que delícia. Então, ó, a gente já está caminhando para o fim. Flávia, a gente vai conversando, o tempo passa que a gente nem vê. Eu adoro conversar, Ângela, adoro. E eu queria que você trouxesse, né, não só para as mulheres, mas para as advogadas, os advogados que estão começando na carreira. Porque, às vezes, a pessoa
conseguiu ou alguém para poder impulsionar ali, ela conseguiu seguir. Às vezes ela está começando na carreira e ela não sabe muito para onde olhar, o que, que ela faz e tal. Qual o conselho que você daria para esse advogado, para essa advogada que está começando? Vamos lá. Como eu disse há pouco tempo agora, é que a gente sai querendo advogar, querendo ir para o fórum, querendo encarar o juiz, né? Querendo diversos clientes. Mas nós temos um leque de oportunidades, né? Na advocacia. Então, eu acho que o advogado ele tem que se empoderar mesmo, porque a parte mais difícil já passou, que foi estudar, que foi conquistar a OAB, porque é uma grande conquista. Sim. É a maior da nossa carreira, eu falo. E hoje você tem várias oportunidades. A advocacia extrajudicial, que eu falo, ela não desmerece. Pelo contrário, ela te faz trabalhar bastante, bastante. É que muitos não têm esse conhecimento. Eu, como vim do cartório, eu tive esse conhecimento. Hoje eu não consigo, não tenho tempo para trabalhar com isso. Mas esse abre várias portas, Sim, sim. muitas portas. Então eu falo, seja determinado, se valorize. O mais difícil já foi que você está com a sua OAB na mão, então vá para a luta, ergue a cabeça, que nós somos poderosos, é uma profissão de corajosos, as pessoas admiram a gente, as pessoas acreditam que a gente vai resolver os problemas deles e não tenha medo. É isso, não ter medo. Sensacional. Flávia, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pela inspiração que você traz para a advocacia, para a UASA, porque não é só para a advocacia, a UASA se sente lisonjeado em ter você no quadro de membros da UASA. Muito Eu fico obrigada. feliz. E vamos juntas, né? Porque afinal de contas, o céu ainda é o limite para nós, a gente tem muita coisa para fazer, não é isso? É isso aí, Ângela. Conte comigo sempre. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. O ASA é a minha casa. É isso. Então, podcast da UASA, que está rodando aqui. A gente tem trazido pessoas, personalidades da UASA para falar conosco e a gente tem trazido muita coisa voltada para a advocacia. Para você que está começando ou para você que quer se reinventar, a UASA também é para você. É isso aí.